Em quase 4 anos de guerra na Ucrânia, tivemos lugar privilegiado para ver a lenta queda da Rússia ao caos militar e econômico. Tropas russas morrem em números recordes. Os equipamentos são destruídos sistematicamente e o custo da guerra, prevista para durar poucas semanas, saiu do controle. Por trás das manchetes sobre ganhos territoriais e baixas, há uma história mais sombria, que mostra como o exército russo está desmoronando por dentro. Soldados russos morrem tanto pelas forças ucranianas quanto executados por seus próprios comandantes. Soldados reagem matando oficiais que os enviam a missões suicidas. Mas isso é apenas o caminho normal para um sistema militar que perdeu completamente o rumo e pode entrar em colapso por dentro. Vamos analisar o que ocorre na máquina militar decadente da Rússia e por quê. Isso pode remodelar toda a trajetória desta guerra, começando pela escala exata das execuções russas. Relatos de que a Rússia mata seus próprios soldados já não são só especulação ou propaganda ucraniana. Isso é derivado de evidências documentadas, coletadas pela mídia independente russa, comunicações interceptadas e depoimentos dos próprios soldados russos. Segundo investigação do veículo independente russo Verstka, comandantes de várias unidades russas realizam execuções sumárias de seus próprios soldados. Essa prática, chamada obnulene, ou zerar, remove o soldado dos registros militares e de sua própria existência. Até o momento, a investigação identificou 101 militares russos acusados de participação nessas execuções, com 79 confirmados por ao menos 2 fontes independentes. É improvável que sejam casos isolados. Desde o início da invasão russa em grande escala, a Promotoria Militar recebeu mais de 12.000 denúncias de assassinatos nas próprias fileiras. Não são 12.000 denúncias no total, mas sim de soldados russos matando outros soldados russos. Uma fonte da principal promotoria militar da Rússia revelou algo ainda mais condenatório. O órgão impôs uma proibição informal de investigações sobre oficiais na Ucrânia, alegando que isso poderia prejudicar as operações militares. Em outras palavras, os comandantes russos receberam carta branca para executar seus próprios soldados com impunidade. Desde que isso não afete de fato o resultado final de prejudicar gravemente suas posições ofensivas ou defensivas. Se não sabe se 12.000 é pouco, saiba disso. O número de tropas russas na Ucrânia é estimado em 70.000, sem contar cerca de 1 milhão de baixas, o que equivale a 17% do total atual de tropas destacadas no país. Considere isso em uma base diária. Cerca de 89 reclamações por dia desde então. A guerra já dura 1.345 dias no momento da publicação deste vídeo. Isso representa 8 ou 9 casos de soldados russos executados por seus companheiros por desobedecerem ordens possivelmente suicidas. A maneira como comandantes russos eliminam suas próprias tropas varia muito, mostrando o impacto no moral das forças armadas. A primeira talvez seja a mais direta: execução imediata. Isso costuma ocorrer com soldados russos que se recusam a participar dos chamados ataques suicidas ou ondas humanas. Ataques suicidas sem suporte de infantaria mecanizada, artilharia, fogo ou reconhecimento aéreo. Muitos desses soldados são executados a queima-roupa em qualquer trincheira onde a unidade russa esteja. O relatório de Medusa sobre a eliminação total citou um soldado mobilizado, Alexei, descrevendo como ocorreu. Na 7ª Brigada Separada de Fuzileiros Motorizados da Guarda, aqueles que se recusavam a participar de ataques sem sentido eram executados com fuzis automáticos. Depois, seus corpos eram jogados no rio próximo ou enterrados perto da própria trincheira. Em junho de 2025, um soldado com o codinome Fixer recusou-se a agir como isca. Basicamente, isca viva enviada desarmada para atrair fogo ucraniano e expor posições inimigas. Ele foi espancado em vídeo, torturado com um dispositivo de choque elétrico e depois executado a tiros por ordem de seu comandante. Execuções podem ocorrer durante a missão, com oficiais usando atiradores de elite para atingir soldados que fogem ou desertam. Pelas contas de Alexei, 2 atiradores de elite mataram 20 pessoas em sua unidade em 2023 e 40 em 2024. Esses atiradores de elite teriam seguido executando desertores,
causando dezenas de mortes adicionais. Ou, mais sombrio ainda, os atiradores de elite podem ter sido afastados por se recusarem a matar mais soldados a mando do comandante. E considerando que as operações de drones russas atingiram um nível de competência igual ao das unidades ucranianas, os operadores de drones também tiveram a infeliz oportunidade de se tornarem parte do ciclo de eliminação. Relatos do 139, o Batalhão de Assalto Independente, indicam que comandantes forçavam operadores de drones, sob ameaça, a vigiar as tropas destacadas. Assim, operadores de drones lançariam explosivos do drone kamikaze First Person View sobre soldados que fugissem do combate. Se não forem executados de imediato, os soldados podem enfrentar destino pior: tortura. Relataram que soldados foram mantidos em buracos ou porões, sem comida, água e agredidos diversas vezes ao dia. Muitos morrem de tortura ou fome, e outros são obrigados a lutar até a morte pela liberdade. Vídeo de maio de 2025 mostra 2 soldados da 114ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, separada da guarda, lutando em um buraco. Uma voz fora da câmera diz: "O comandante Kama basicamente falou: quem acabar com o outro sai do buraco." Os 2 homens lutam com as mãos nuas, e um deles para de se mexer, depois de ficar 1 minuto em um mata-leão. Não sabemos o destino dos homens. Alguns dizem que são prisioneiros de guerra. Segundo Medusa, Kama é o codinome de um comandante da 114ª Brigada de Guardas Separada. Também foi acusado de extorquir dinheiro das tropas. Falaremos disso depois. E se os comandantes não fizerem as execuções eles mesmos ou não ordenarem que suas tropas executem os soldados? Eles sempre podem recorrer à tática já conhecida de enviar soldados para missões suicidas. Em alguns casos, esses homens acabam sendo enviados sem colete, à prova de balas, armas ou até mesmo qualquer equipamento. Eles não podem recuar da missão porque os comandantes enviam tropas de barreira, soldados que seguram a linha e evitam a retirada. Tropas de barreira forçam o soldado a recuar ou até o executam no local se ele se aproximar. Há 10 dias, operadores de drones ucranianos viram tropas de barreira usando drones para lançar explosivos em soldados que fugiam. O uso de tropas de barreira dessa forma pode ser considerado ilegal segundo o direito humanitário e pode constituir um crime de guerra. Essas novas tropas de barreira deturpam o sistema criado por Stalin, onde eram usadas para capturar. Tropas de batalhões penais eram frequentemente enviadas para as missões ofensivas mais perigosas e sem esperança, com mínima chance de sobrevivência. Ainda assim, a execução era vista como último recurso, pois o Exército Vermelho achava desperdício matar um soldado a sangue frio. Quando soldados russos são executados por seus comandantes, raramente os corpos retornam com a verdade. Corpos costumam ser enterrados em florestas ou deixados nos campos de batalha, com tiros simulando mortes em combate. Esses soldados são oficialmente considerados desaparecidos ou desertores, o que impede compensação às famílias. Vladislav Bolyakov, da 6ª Brigada Separada de Fuzileiros Motorizados da Guarda, relatou ter visto seu colega Odessa ser espancado até a morte por comandantes. Segundo ele, eles colocaram colete, capacete e 2 granadas sob o corpo, detonando-as em seguida. Para esconder os sinais de espancamento que poderiam ser detectados em um exame médico, o corpo foi deixado apodrecendo no calor por vários dias até começar a se decompor. Depois, enviaram-no para casa como morto em combate. Mesmo registrando queixas, as famílias lidam com um sistema feito para proteger os agressores. A mesma fonte na promotoria militar, que forneceu os dados das queixas para a Verska, explicou isso. Atualmente, existe uma proibição informal instituída pela principal promotoria militar de investigar casos envolvendo oficiais que servem em brigadas de combate na zona da Operação Militar Especial. Os oficiais teriam imunidade contra a perseguição até o fim da guerra de qualquer forma. Mesmo quando investigadores do Serviço Federal de Segurança da Rússia ou Serviço Federal de Segurança tentaram investigar os crimes, eles foram consistentemente impedidos pelos militares e pela administração. Segundo um investigador do Serviço Federal de Segurança, as testemunhas frequentemente morriam, muitas vezes evisceradas ou com a garganta cortada. Mortes classificadas como suicídios, mas que muitas vezes pareciam homicídios. Enquanto isso, a mídia estatal russa exibe imagens coreografadas de soldados retornando e recebidos por famílias, criando uma narrativa heróica distante da realidade. Por trás dos métodos, há uma questão mais sombria:
Comandantes chegaram a executar seus próprios soldados. A investigação da Vertska e relatos dos soldados apontam desespero, sadismo e ganância extrema. Alguns comandantes executam soldados por não verem outro modo de controlar tropas que sabem que vão morrer. Em um sistema militar baseado na obediência rígida em vez da competência profissional, o terror é uma ferramenta de gestão relativamente simples, barata e prática. No entanto, o motivo mais comum parece ser simplesmente o dinheiro. Soldados russos recebem uma compensação substancial por ferimentos em combate, chegando a até 3 milhões de rublos, cerca de 35 mil dólares. Os comandantes fizeram disso um esquema de extorsão. A mãe de Andrei Bykov, do 80 ao Regimento de Tanques da Guarda, contou como o filho foi atropelado por um carro. Após receber a indenização por um ferimento de combate, os comandantes Dutka e Kema exigiram metade do pagamento. Bykov recusou e comprou um Toyota Camry. Os comandantes então mandaram ele entregar o carro. Como recusou de novo, mandaram espancá-lo até a morte. Soldados afirmam que comandantes cobram dinheiro para fornecer equipamentos, evitar missões de assalto ou escapar do chamado Poço da Morte. Uma fonte afirmou que um policial militar ligado ao comando da unidade tinha 53 milhões de rublos em seu cartão bancário, o que era mais de 60 mil dólares. Alguns comandantes supostamente exigem que soldados entreguem cartões bancários e PINs antes dos assaltos para repassá-los aos parentes se algo ocorrer. O dinheiro nunca chega às famílias, sendo desviado para a conta do comandante. Mas muitos comandantes russos também sofrem de transtorno de estresse pós-traumático, abuso de substâncias e colapso psicológico. O Ministério da Defesa da Rússia calcula que 20% dos veteranos de guerra têm transtorno de estresse pós-traumático. No entanto, o país tem menos de um terapeuta para cada 7 mil adultos e ainda menos com experiência no tratamento de traumas de combate. Comandantes que retornam para várias missões, presenciam mortes frequentes e atuam em ambiente de impunidade tornam-se mais brutais. Em certos estados mentais distorcidos, acreditam que executar um soldado pode ajudar o restante da unidade a obedecer. Mas a prática do zeramento foi contestada. Soldados russos estão cada vez mais mirando e tentando matar seus comandantes. Em junho de 2025, perto de Bakhmut, na região de Donetsk, tropas russas de uma unidade de fuzileiros motorizados recusaram atacar posições ucranianas fortificadas sem apoio de artilharia ou blindados. Após o comandante ameaçar executar quem não avançasse, os soldados o mataram a tiros e se renderam em massa às forças ucranianas. Segundo a inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, esses soldados relataram detalhes sobre as condições da unidade, abusos dos comandantes e a grave falta de pessoal na Rússia. O relatório, por segurança, não citou nomes nem locais, mas confirmou que motins assim estão mais frequentes. O incidente revela uma quebra fundamental na coesão militar. Os soldados acharam mais seguro serem prisioneiros de guerra ucranianos do que ficarem sob seu comandante. Na linha de frente, podem ser baleados por ambos os lados. Em um campo de prisioneiros, ao menos teriam alguma normalidade. Isso mostra o fracasso total do moral militar. Quando as tropas preferem se render ao inimigo em vez de servir ao próprio país, a guerra está perdida. A inteligência ucraniana divulgou várias vezes gravações de soldados russos falando sobre violência contra seus oficiais, independentemente dos quilômetros mostrados nos mapas militares. A campanha Eu Quero Viver, da Ucrânia, mira soldados russos, prometendo tratamento humano como prisioneiros de guerra e possível asilo. A campanha tem sido notavelmente eficaz, justamente porque muitos soldados russos veem o cativeiro ucraniano como preferível a servir sob o comando de seus próprios oficiais. Execuções, deserções e rendições agravam ainda mais a crise demográfica da Rússia. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia já perdeu cerca de 1.140.000 soldados mortos, feridos ou dispensados. Até meados de 2025, cerca de 140.000 soldados russos voltaram à vida civil após lutar na Ucrânia. Mas não está claro se o número de 140.000 se sobrepõe à contagem de baixas. Sabe-se que soldados que retornam enfrentam uma economia feita para pressioná-los a voltar ao serviço ativo. Contratos militares para soldados em combate na Ucrânia oferecem salário cerca de 3 vezes a média nacional, além de grandes bônus de assinatura.
Soldados contratados podem ganhar mais de 150 mil rublos por mês ou Estados Unidos dólares. 1.800, com um relatório sugerindo cerca de 210 mil rublos, ou Estados Unidos dólares 2.600. Um valor inalcançável em empregos civis, onde o salário médio é de 56 mil rublos mensais, ou Estados Unidos dólares 700. Isso cria uma casta militar permanente, dependente da continuação da guerra para manter seu padrão de vida. Veteranos que se acostumaram com os altos salários militares para sustentar a si mesmos ou suas famílias, agora estão enfrentando uma redução salarial de até 70% quando deixam o serviço. O governo mantém essa armadilha ao aumentar incentivos para o retorno ao combate e reduzir programas sociais para civis. Em 2025, os gastos de defesa da Rússia superam 8% do produto interno bruto e somam 40% das despesas federais, patamar não visto desde a Guerra Fria. Os gastos com políticas de bem-estar social devem cair quase 16% em relação ao ano anterior. O governo está subornando soldados com dinheiro roubado das futuras gerações civis russas. A inteligência militar britânica confirmou que 160 hospitais russos fecharam em 2024, com recursos médicos transferidos do setor civil para o militar. Russos comuns são abandonados, enquanto soldados têm tratamento preferencial. Ou seja, até voltarem para casa e verem que os sistemas de apoio não funcionam. Veteranos sem emprego adequado ou com transtorno de estresse pós-traumático não tratado estão recorrendo ao crime em taxas alarmantes. Até março de 2025, veteranos mataram ou mutilaram mais de 750 pessoas após voltarem para casa, principalmente parentes e amigos em casos de violência doméstica. Vestka identificou ao menos 190 processos criminais contra recrutas do Wagner perdoados apenas em 2023. Ex-condenados treinados em guerra moderna e soltos com impunidade são um pesadelo para as forças de segurança. Grupos do crime organizado estão recrutando ex-soldados como assassinos de aluguel e capangas, criando mais uma camada de crime organizado. Em um país que já está repleto de problemas demográficos. Então, o que tudo isso significa para a trajetória da guerra? Execuções sistemáticas, moral baixa e crise econômica indicam vários cenários possíveis, nenhum favorável à Rússia. Uma possibilidade é que a Rússia tente compensar as perdas crescentes e as taxas de deserção com campanhas de recrutamento ainda mais agressivas. Já vemos sinais disso. Segundo a Medusa, o recrutamento no segundo trimestre de 2025 foi menos de um terço do mesmo período em 2024, indicando que o número de recrutas dispostos está acabando rápido. Isso é comprovado pelo anúncio da maior campanha de recrutamento de outono em 10 anos prevista para 2025. O Kremlin deve elevar bônus de assinatura e pagamentos mensais, acelerando a crise econômica. Essa abordagem traz retornos cada vez menores e chega a um ponto em que dinheiro não resolve. O serviço militar significa morrer em batalha, ser executado pelo comandante ou voltar para uma economia que não te sustenta. A Rússia pode ser obrigada a deixar territórios disputados, como Pokrovsk e outras áreas de Donetsk, se suas unidades perderem eficácia por deserção, rendição e violência interna. As forças ucranianas já mostraram que conseguem cercar russos e forçar rendições em massa quando o moral deles colapsa. Nos últimos meses, a Ucrânia conquistou avanços importantes rumo a Pokrovsk, com drones coordenados e operações terrestres, liberando vilarejos e controlando o norte da cidade. Recentemente, um grande ataque russo com veículos falhou, quando a Ucrânia destruiu 2 tanques e cerca de uma dúzia de veículos de apoio à infantaria de uma vez. Se esse ritmo aumentar, como tudo indica, a Rússia pode ter colapsos em série nas unidades da linha de frente. Comandantes que executam seus soldados para impor disciplina podem acabar enfrentando rendição ou revolta em massa dos demais. Em terceiro lugar, a Rússia pode tentar encerrar a guerra por desespero, lançando ataques massivos sem considerar as baixas, numa última tentativa de romper as defesas ucranianas. Isso exigiria que a Rússia usasse todas as reservas e aceitasse perdas catastróficas. Esse cenário é perigoso, pois pode levar ao uso de armas nucleares táticas. Se as forças convencionais falharem e a Rússia sofrer um colapso militar total,
Putin pode decidir que ataques nucleares limitados contra alvos militares ucranianos representam sua única opção para forçar a rendição, salvar as aparências. Uma escalada assim pode causar consequências irreparáveis na região. A Ucrânia seria pressionada a se render para evitar mais ataques nucleares. A OTAN teria que decidir se intervém diretamente para evitar que o uso de armas nucleares se torne normalizado na guerra moderna, ou se cede todo o impulso e influência geopolítica para a Rússia e a China. Um conflito entre OTAN e Rússia pode agravar ainda mais, aumentando o risco de guerra nuclear total. Se Putin achar que seu governo acabou e quiser sair causando impacto, o cenário mais provável pode ser a desintegração interna do exército russo antes que qualquer cenário externo se concretize. As perdas podem tornar o exército funcionalmente inoperante. Análise da Fundação Jamestown compara como veteranos da Guerra Soviético-Afegã, os afgãs, aumentaram o crime e a instabilidade social no fim da União Soviética. Desta vez, a escala é muito maior. A Guerra Soviético-Afegã mobilizou cerca de 620 mil soldados, em 10 anos com 15 mil a 25 mil baixas. A Rússia teve mais de 1 milhão de baixas em menos de 4 anos, com cerca de 1,5 a 2 milhões de soldados atuando na Ucrânia. Esses veteranos que retornam e os soldados ativos podem ter um impacto significativo, tanto na segurança local quanto na política federal. Eles também podem virar força revolucionária, cobrando responsabilidade dos comandantes que os enviaram à morte, executaram colegas próximos e do governo que os abandonou ao voltarem. Obrigado por assistir. Para saber mais sobre a crise demográfica e a economia russa, veja nossa análise sobre a economia de guerra. E para se manter atualizado sobre os desenvolvimentos mais críticos da guerra na Ucrânia e dos conflitos globais, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.